Olá, bem-vindos de novo ao meu canal, na nossa aula número 13. Na aula de hoje, nós vamos continuar a ver sobre os verbos, los verbos. Continuar o que a gente começou na aula de ontem. Na aula de ontem, nós vimos os verbos terminados em AR, que são os verbos de primeira conjugação. Então vamos relembrar rapidinho como é que se conjuga um verbo de primeira conjugação, ou seja, que termina em AR, no presente do indicativo, tá? Antes da gente começar, se inscreve nesse canal, dá o like aqui embaixo e compartilha com seus amigos, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar um verbo regular de primeira conjugação. Por exemplo, o verbo hablar. Hablar é falar. Então, para conjugar, primeiro, eu hablo. Termina em O. Tu hablas. Na Argentina, esse tu vai virar vos. E a conjugação, em vez de hablas, vai ser hablas. Vos hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Ellos, ellas, ustedes hablan. Então, como é que eu faço para conjugar? Eu acho a terminação, que nos verbos de primeira conjugação a terminação é AR. O que sobrar é a raiz do verbo. Nos verbos regulares, a raiz se repete em todas as pessoas. Primeira, segunda, terceira, no plural e no singular. A raiz é a mesma. Então, eu repito a raiz. E o que sobrar, eu repito a raiz e no que faltar, eu adiciono as terminações referentes a cada pessoa. Então, o para a primeira pessoa, as para a segunda pessoa, a para a terceira pessoa. No plural, amos para a primeira pessoa, as para a segunda pessoa, an para a terceira pessoa. Tá? Isso a gente viu tudo ontem. Hoje, e além disso, nós também vimos as formas nominais dos verbos. Lembra? O gerúndio, em espanhol vai se chamar gerúndio. O gerúndio de hablar é hablando. Particípio. Particípio de hablar é hablado. E o infinitivo, que é o próprio verbo sem conjugar, hablar. Certo? Tudo isso a gente viu ontem. Hoje, nós vamos ver a mesma coisa, só aqui para os verbos de segunda conjugação, que são aqueles que terminam em ER. Então, um exemplo de um verbo regular de segunda conjugação. Comer. Comer. Então, vamos conjugar o verbo comer no presente do indicativo. Então, a regra para conjugar é a mesma. Eu primeiro acho a terminação. Nesse caso, a terminação é ER. E o que sobrar é a raiz do verbo. A raiz do verbo vai se repetir para todas as pessoas. Então, vamos escrever aqui as pessoas. Eu, tu. Ou vos, que é tu. Ele, ella, usted, ele, ela, o senhor, a senhora. Nosotros, nós. Lembrando que nosotros pode virar nosotras, se for todo mundo do sexo feminino. Vosotros,
vós. Lembrando que vosotros também pode virar vosotras, se for todo mundo do sexo feminino. E ellos, ellas, ustedes, eles, elas, vocês, se for um tratamento informal na América Latina. Na Espanha vai ser os senhores, as senhoras, tratamento formal. Então, como é um verbo regular, a raiz se repete em todas as pessoas. Então eu vou repetir a raiz. Ok, repetir a raiz. E agora, o que eu boto depois da raiz? Eu boto as terminações verbais referentes a cada pessoa. Então, os verbos de segunda conjugação, quais são as terminações verbais? Vamos lá. Yo como. Ó, também, igualzinho o de primeira conjugação. Yo como. Tu comes. Tu comes. S. Na Argentina vai ser vos comeis. Comeis, a terminação é igual, ES, a diferença é que vai ter um acento nesse E. Então é tu comes, vos comeis. Tá? Então, segunda pessoa. Argentina, comeis, comes. Espanha, México, quase o restante dos países todos vai usar o tu. Tá? Ele, ella, usted come. Com E, come, tá? Come. Nosotros comemos. Comemos. Vosotros comeis. Com acento. Comeis. Ellos, ellas, ustedes comem. Comem. Então as terminações verbais são essas, tá? Como eu vou decorar tudo isso? Treinando, tá? Assim como fiz ontem, também vou deixar uma listinha de verbos terminados em ER para vocês treinarem a conjugação, tá? A lista vai ser menor do que a lista de AR, porque tem muito verbo que termina com ER e é irregular, tá? Sabe? Os verbos regulares terminados em ER são mais curtos, né? Eles são em menor número. Então a lista vai ser um pouco menor, mas é para vocês treinarem também. Então, repetindo aqui a conjugação dos verbos que terminam em ER. Comer. Yo como. Tu comes. Vos comeis. Él come. Ella come. Usted come. Nosotros comemos. Vosotros comeis. Ellos comen. Ellas comen. Ustedes comen. Tá? Então as terminações verbais são essas. Então, além de conjugar no presente do indicativo, nós também vamos ver as formas nominais dos verbos terminados em ER. Formas nominais, lembrando, em formas nominais em espanhol, a gente chama de formas no personales. Formas no personales são as formas nominais. Então, gerúndio. Gerúndio. O gerúndio, que é o nosso gerúndio, eu vou formar ele. Eu vou também pegar a raiz do verbo, e não vai mudar, e vou adicionar a raiz à terminação que se refere ao gerúndio. Então, nos casos dos verbos terminados em ER, a terminação do gerúndio é iendo.
iendo. Então, gerúndio do verbo comer, comiendo, tá? Então, repare que tem um izinho aqui intruso no meio, tá? Sempre vai ser assim, verbo terminado em ER, a terminação é iendo. Então, comer, comiendo, tá? Então, de novo, o gerúndio, ele é usado para exprimir ações que estão acontecendo naquele momento. Então, neste momento, estou explicando os verbos de segunda conjugação. Então, eu uso o gerúndio para descrever uma ação que está ocorrendo naquele momento ali. Então, gerúndio comer, comiendo. Particípio de comer é... Então, eu repito a raiz e acrescento a terminação. Terminação da segunda conjugação do particípio é ido. Então, comer, particípio, comido, tá? Comido. E o infinitivo é o próprio verbo sem conjugar, então comer, tá? Se você vir um verbo e quiser saber o que significa esse verbo, for procurar no dicionário o verbo vai vir sempre no infinitivo. Então, comer. Beleza? Então esses foram os verbos de segunda conjugação. Antes da gente terminar, eu vou dar uma listinha de verbos regulares de segunda conjugação para vocês treinarem em casa, né? Então, deixa eu pegar minha cola aqui da lista. Então, por exemplo, tejer. O que é tejer? Tejer é tricotar, ok? Em algumas situações também pode ser usado no sentido de tecer, né? Mas a maioria dos usos é para tricotar. Se você botar no YouTube o verbo tejer, vai aparecer um monte de vídeo explicando pontos de tricô, tá? Então, tejer é tricotar. Temos o verbo aprender. Aprender é aprender, tá? Também é um verbo regular de segunda conjugação. Temos o verbo temer, que é temer. Também é um verbo regular de segunda conjugação. E o verbo ler. Ler é ler, tá? Se escreve com 2 S. Ler. E na hora de falar, você fala os 2 S. Ler, tá? Ler, que é ler. Falando do verbo ler, eu me lembrei de uma coisa importante que eu não falei. Então, vamos... Aqui está a lista, então se você quiser copiar, você pausa o vídeo e copia, tá? Então, vamos voltar um pouquinho nas formas nominais. Nas formas nominais. Por exemplo, se o verbo terminar em ER, que é o que a gente está vendo hoje, e a raiz dele terminar em vogal, como foi o caso do ler, né? Então, o verbo ler, qual é a terminação vogal dele? ER, certo? Então, achei a terminação verbal, o que sobra é raiz. Então, qual que é a raiz? LE. LE é a raiz. Então, a raiz termina uma vogal, Quando o verbo termina uma vogal, quando a raiz do verbo termina uma vogal, ele é um verbo de segunda conjugação, o gerúndio vai ficar um pouquinho diferente. Então, o gerúndio desse verbo, a raiz é a mesma, eu repito, LE, e a terminação vai ser iendo também, só que em vez de I, eu vou usar um Y, né, um Y. Então, leyendo, se pronuncia leyendo. Mas em vez de I, vai ser um Y.
tá? Vai ter lugares que vai pronunciar esse Y, legendo. Outros lugares vai pronunciar legendo. Outros lugares vai pronunciar legendo. A pronúncia tanto faz, você escolhe uma. Eu pronuncio leyendo. Então, leyendo. E um detalhe importante, para vocês ficarem atentos. Particípio desse verbo, eu repito a raiz e acrescento a minha terminação verbal. A minha terminação verbal é ido, né? A terminação é a mesma do particípio, não mudou. Ido. Só que, quando eu separo a sílaba, le, i, do, eu tenho aqui um encontro de consoantes e ficam em sílabas separadas, a gente chama de hiato. Lembra lá da aula de acentuação? Acentuação de hiatos no espanhol? Quando eu tenho um hiato no espanhol, a acentuação ele vai ser da seguinte forma. Se for um encontro de uma vogal aberta, uma vogal fechada, ou se for um encontro de uma vogal fechada, uma vogal aberta. Então, E é uma vogal aberta e I é uma vogal fechada. Então, eu tenho um encontro de uma vogal aberta com uma vogal fechada. Vai ter acento. Aonde? Na vogal fechada. Então, no I. Então, o particípio vai ser leído com acento no I, tá? Porque regra de acentuação. Então, tem que ficar atento na hora de escrever. Ter atenção às regras de acentuação. Por que comer, por exemplo, que o particípio era comido? Por que esse ido não tem acento? Porque aqui eu não tenho encontro de vogais, né? M1I não é um encontro de vogais, não é um hiato. Então, não tem acentuação, sabe? Porque é uma palavra llana, ou seja, uma palavra paroxítona, quer dizer, a sílaba tônica é a segunda de trás para frente, né? E termina em vogal. Então, não vai ter acento. Não vai ter acento. Comido, tá? Se você ficou com uma dúvida no que eu acabei de falar, volta na aula de acentuação. Eu, se eu não me engano, é a segunda aula, segunda ou terceira aula. Volta lá e rever todas as regras de acentuação, tá? É importante da gente saber. Então, comer, comido, não vai ter acento. Ler, leído, vai ter acento. Tá bom? Então, essa foi a segunda aula de verbos. Na aula de ontem eu falei que talvez fosse umas 3 ou 4 aulas de verbos, mas eu estava enganado, eu fiz a conta. Na verdade vão ser 7 aulas sobre verbos seguidas, tá? Só falando de presente do indicativo, que é um assunto grande. A gente vai falar dos verbos terminados em AR, que a gente já falou na aula passada. Hoje foi ER. Amanhã vai ser a aula dos verbos terminados em IR, regulares. Depois a gente vai ver algumas irregularidades. Vão ter 2 aulas sobre verbos irregulares. E também a gente vai ver verbos pronominais, pronomes reflexivos e verbos reflexivos. Tudo isso vai estar nesse pacote dessa primeira leva de aulas sobre verbos, tá? Tudo no presente do indicativo. Por enquanto a gente só está conjugando no presente do indicativo. Os outros tempos verbais a gente vai ver mais pra frente, tá? Então essa foi a segunda aula sobre verbos terminados em ER. Então até a aula de amanhã. Hasta mañana.